Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café Lucrativo. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é trabalho, trabalho, trabalho e no final do mês pouco dinheiro na conta. Isso talvez possa estar acontecendo com você, mas antes da gente começar, se você não me conhece, meu nome é Litelton e eu ajudo escritórios de arquitetura a serem mais lucrativos. E por isso, toda sexta, 8h30 da manhã, nós estamos aqui conversando, trocando essa ideia com você, tomando esse café que hoje, na caneca do meu filho aqui do Harry Potter, e nós vamos falar sobre esse problema que assola muitos profissionais, muitos mesmo, tá? Que eu ouço praticamente todos os dias. As pessoas chegam para mim dizendo, Litelton, eu trabalho muito, trabalho muito, trabalho muito, e no final do mês eu praticamente não sei para onde foi parar o dinheiro. E eu tenho certeza que hoje nós vamos falar de 5 pontos aqui que podem te ajudar a ter mais clareza de como construir um negócio lucrativo, uma vida mais lucrativa, mais feliz, tá? Então a primeira coisa que você pode fazer já aqui nessa live é colocar aqui embaixo se isso também acontece com você. Isso vai ser muito bacana para mim, para que eu possa ir controlando aqui o nosso bate-papo. Então, o que eu mais vejo as pessoas falando? Poxa, Litelton, eu pego 3, 4 projetos, trabalho sábado, domingo, feriado, dia santo, noites, madrugadas e no final do mês eu tenho a impressão de que não sobrou dinheiro. Não sobrou dinheiro, tá? Então, o que pode estar acontecendo, né? O que a gente pode trazer aqui de reflexão para que isso termine de uma vez por todas aí em sua vida. Porque se você trabalha muito e não vê a cor do dinheiro, no final do mês você não tem mais motivação pro próximo, né? E aí você perde em qualidade de vida. Por quê? Porque você deixa de estar com seus familiares, de estar com seus filhos, de estar com seus amigos para poder estar trabalhando, mas a recompensa, que muitas vezes a recompensa que a gente quer é uma recompensa financeira, a gente termina não tendo. Então vamos lá, o que é a primeira coisa que eu poderia trazer aqui para a gente refletir sobre essa questão? Primeira coisa, e talvez seja a coisa mais importante, porque eu não abro mão de trabalhar esse tema com os meus alunos, com os meus mentorados, é uma energia para a prosperidade. Provavelmente você já viu muita gente, você deve conhecer muita gente que trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito, e talvez tenha 10 anos trabalhando, 20 anos trabalhando, 30 anos trabalhando e nunca conseguiu prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de leveza com dinheiro no bolso. Eu sempre falo isso para os meus alunos aqui. Não adianta você ter um rio de dinheiro, tá? Olha para a conta, tem muito dinheiro, mas você não tem leveza, você tem uma vida tensa, você tem uma vida preocupada, você tem uma vida pesada. Mas também não adianta você ter uma vida super leve, Haribo, e olha para a conta, não tem dinheiro para pagar o mínimo que você precisa para sobreviver. Então, para mim, prosperidade é esse equilíbrio. Então, o que eu quero trazer sobre energia para prosperidade? Será que você tem sido uma pessoa que está vibrando numa energia de prosperidade ou numa energia de escassez? E escassez de tudo, tá? Escassez de tempo, escassez de dinheiro, escassez de alegria, escassez de tranquilidade. Porque quando a gente está vibrando nessa energia de escassez, cara, o dinheiro foge da gente, sim. A tranquilidade foge da gente, sim. Quando a gente tá muito tenso, tá muito preocupado, tá muito, sabe, sem conseguir estar aberto energeticamente para receber as coisas boas da vida, isso termina que você não consegue, de fato, atrair essas coisas para você e ter uma vida leve, uma vida tranquila, tá? Então, primeira coisa que você pode analisar, e é muito simples, você tem vivido mais o seu presente ou o seu futuro? Ou o seu passado, né? Isso aqui é coisa de terapia, de psicologia, mas para mim faz muito sentido quando a gente tem clareza dessas coisas, porque quando você vive demais no futuro,
você esquece de viver o presente, né? E aí você termina não aproveitando o que a vida tem. Então, um livro que eu recomendo, que eu gosto muito, e aí fica uma primeira dica aqui para você, é Peça e Será Atendido. Peça e Será Atendido. Esse livro vai te ajudar a entrar numa frequência de prosperidade. Uma frequência de prosperidade, tá? Esse é o primeiro ponto para isso. Se você não tiver a mente alinhada para ter uma vida próspera, para ter uma vida tranquila, para ter uma vida abundante, você não vai. Papo de coach para a gente começar a nossa conversa aqui. Mas vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, provavelmente você já deve ter ouvido essa história, tá? Uma competição entre lenhadores. E a competição era a seguinte: quem conseguia cortar mais árvores numa determinada floresta. E você já viu essa metáfora. E a competição estava lá, 5 lenhadores, cada um com seu machado na mão, e na hora que dá a largada para a competição, 4 competidores correm, pegam o machado que ficam num canto lá, o machado é da própria organização do evento, não é o seu próprio machado. 4 saem correndo para poder começar a cortar, e um deles fica lá. Um deles senta tranquilamente, calmamente, pega o machado e começa a afiar o machado. Afiar o machado. Afiar o machado. E ele passa dos 30 minutos de competição, metade do tempo afiando o machado. E aí alguém da direção chega para ele e pergunta: cara, mas você não vai participar da competição? E ele diz: vou participar da competição sim, e vou ganhar a competição. E o que acontece? Você já sabe o final. Ele diz pro cara o seguinte: olha, todos eles vão precisar de 30 machadadas para derrubar uma árvore, porque eu já olhei que o machado está cego. Eu vou precisar de 15, 10 machadadas para derrubar uma árvore. Então, cada tempo que eu passo aqui, cada minuto que eu passo aqui afiando o meu machado, eu vou ter efetividade lá na frente. Bom, moral da história você já conhece, tá? Esse é o ponto 2. Muitas vezes, o que está acontecendo com você é você está correndo sem afiar o seu machado. Você está querendo cortar as árvores sem afiar o seu machado, sem ter um bom processo. E aí eu estou falando de um bom processo de venda, um bom processo de gestão, um bom processo de controle, um bom processo de negociação. Porque é simples. Concorda comigo que se você apresentar 10 propostas no mês, você tem muito mais chance de fechar 5 contratos do que se você apresentar 5 e fechar 5? A grande questão é: o seu machado, por exemplo, de fechamento de contrato, está bem afiado? O seu machado de gestão, de organização administrativa, financeira, a gente vai falar já já sobre isso, está afiado? Ou você está nessa correria de ficar lá, e aí você precisa passar noites e madrugadas trabalhando? Então, pensa sobre essas questões aqui. Aliás, comente aqui também, comente aqui. Você tem afiado o seu machado ou você está na corrida do que você aprendeu na faculdade, do que você viu nos escritórios, e você, como estagiou no escritório, viu no escritório que era aquela agonia, você também está nessa mesma corrida para cortar a árvore com o machado cego? Então, eu preciso alinhar a minha frequência, uma frequência vibracional de prosperidade, de abundância, de alegria, de viver esse momento agora. Eu preciso afiar o meu machado para eu não precisar ficar batendo cabeça lá, aquela correria doida. Primeiro, coloca aqui se faz sentido para vocês. A terceira coisa. E ainda sobre afiar machado,
E eu não estou falando apenas de machado técnico, não, de você saber fazer um 3D mais rápido ou um 3D melhor. Ou você fazer um executivo, ou você fazer. Eu tenho um mantra, tá? Eu tenho um mantra, você pode adotar esse mantra para você também, tá? Arquiteto que muito projeta não tem tempo para ganhar dinheiro. Arquiteto que fica muito tempo na produção não tem tempo para ganhar dinheiro, porque o dinheiro não está em um 3D melhor e um executivo maravilhoso. O dinheiro está lá fora. Então é um mantra que eu uso. Tá? Beleza. Vamos para a terceira hipótese aqui do que pode estar acontecendo para você trabalhar muito e não ter resultado financeiro e não sobrar dinheiro para você no final do mês. Erro na precificação. Esse aqui eu não vou me atentar muito hoje, porque se você está errando na sua precificação, você vai voltar na live da semana passada que foi só sobre precificação. Só falamos de precificação. Mas, para dar uma pinceladinha e não deixar você aqui no vácuo, quando você precifica mal, você gere mal o seu negócio. Isso você sabe. Porque se toda vez que você precificar, por exemplo, precificar no momento de escassez na sua vida, provavelmente você vai dar o preço errado. O que é precificar na escassez? É simplesmente você vai, hoje é determinado lá a última semana do mês, você olha, vê que não bateu sua meta, se é que você tem meta, tá? Porque isso influencia também em não sobrar dinheiro. Já vou falar disso. Olha, não fechei nada. Então eu tenho que apresentar um projeto agora, um orçamento agora. Eu estou pressionado porque não fechei nada esse mês, ou fechei pouco, eu tô distante da meta. A minha mente naturalmente vai pensar da seguinte forma: ó, é melhor você baixar um pouquinho mais o preço aqui para ver se esse cliente fecha mais rápido ou fecha o projeto com você. E aí, talvez ele feche. Mas você que tinha pensado em um projeto, sei lá, de 20 mil, já reduziu aí 5 para poder o cliente fechar. O cliente pede mais uns 3, 4 de desconto, você já deu 8 mil de desconto. E talvez esses 8 mil fossem os 8 mil de lucro. Então sobrou o quê? O mesmo escopo de trabalho imenso, mas você diminuiu o valor. E o que acontece? Muita gente, na hora de precificar, estima mal a quantidade de tempo, de recurso e de energia para fazer o projeto. E se você estima mal a quantidade de tempo, energia e recurso para fazer o trabalho, você vai perder dinheiro. Então eu costumo dizer que associado a isso, pensa na seguinte metáfora: a partir de hoje você não tem mais um escritório de arquitetura, você tem uma hamburgueria. Pensa assim, pensa assim. E eu aprendi com o Jacan, adoro assistir esses programas e adoro cozinhar também, tá? Eu me aventuro bastante na cozinha. Meu filho é minha cobaia aqui, meu filho e minha esposa, minhas cobaias. E aí o que acontece? Aliás, um dia desse eu podia fazer uma live cozinhando aqui, né? Rapaz, eu vou me programar para isso, viu? Pensar numa coisinha aqui legal. E aí o que acontece? Se você é uma hamburgueria, o Jacan diz o seguinte, ó, um hambúrguer perfeito, ele fica pronto em 2 minutos. Tem que 2 minutos de um lado, 2 minutos do outro. Se são 2 minutos e acontece de você deixar 3 minutos, o que acontece com o seu hambúrguer? Provavelmente ele vai passar do ponto. Se ele passar do ponto, ele pode queimar, e se ele queimar é prejuízo. Então, por que me diz uma coisa? Que você estima terminar um projeto em 3 meses e leva 6, e leva 5, e leva 4. Você tem que entender que cada dia a mais que um projeto passa na sua mesa, na sua mão, está aumentando o seu prejuízo. Está contribuindo para você trabalhar muito e ganhar pouco. Toda vez que você passa
Eu chamo de a síndrome do lamber a cria. Sabe lamber a cria? Quando a criancinha nasce e aí o animal fica lá lambendo a cria sem deixar ela ganhar vida, ganhar... É isso, acontece isso com vocês, tá? Então, falamos de 3 coisas. Energia, falamos de afiar o machado e falamos do erro de precificação. Qual a 4ª coisa que pode estar atrapalhando você aí? É você querer fazer tudo sozinho. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. É você querer fazer tudo sozinho. Eu vou passar um testezinho rápido para saber se você é uma pessoa que sabe delegar ou que você é muito centralizadora. Mas, Litelto, peraí. Eu já estou trabalhando. Sim. Quanto mais você delega, mais chance você tem de ganhar dinheiro. Lembra que o arquiteto que muito projeta não ganha dinheiro? É a mesma coisa. Quanto mais você delega, mais dinheiro você ganha. Quanto mais você delega, mais dinheiro você ganha. Então faz um teste comigo aí, se você é uma pessoa centralizadora. Vou te passar 5 perguntinhas e você só responde sim ou não, tá? Se quiser responder aqui no comentário, fica à vontade. Você prepara a sua equipe? Você treina a sua equipe? Se é que você tem equipe? Você treina a sua equipe constantemente nos principais erros que ela comete? Coloca aí, pensa aí, sim ou não? Sim, não. Você assume a tarefa no meio do processo quando sua equipe não está dando conta ou não está fazendo do jeito que você quer? Para, deixa que eu faço. Sim ou não? Você é impaciente. Quem não é impaciente hoje em dia, né? Mas você é impaciente nesse processo de lidar com as pessoas? Eu sei que você não responde a enquete aqui porque você tem vergonha, mas eu sei que você está respondendo tudo sim, aí o quase tudo sim. Falta uma comunicação mais objetiva com o seu liderado, com o seu colaborador, com o seu estagiário, com o seu arquiteto? Você tem uma frequência de comunicação com essa pessoa? E não estou falando somente de WhatsApp, uma comunicação mais clara. E a outra coisa, você estabelece mecanismos de controle, controle de produtividade, controle de qualidade. Aí você vai dizer, Litel, mas está ficando difícil, viu? É melhor largar esse negócio de arquitetura se eu tiver que fazer tudo isso. Então largue. Então largue e vire Uber. Porque o Uber não precisa fazer nada disso, tá? E talvez você ganhe aí a mesma coisa que o Uber. E não precisa fazer nada disso. Se você não gosta da profissão, se você não ama a profissão, é melhor que você largue, tá? E então, só fica aí na sua consciência. E pra gente encerrar nosso café de hoje, de 30 minutinhos, toda sexta-feira, 8h30 da manhã. Gestão financeira. Você tem gestão financeira? Um dia eu vou fazer uma live só de gestão financeira. Só falando de gestão financeira. Porque é muito simples. Gestão financeira é controle de entrada, controle de saída, lucro. Controle de entrada, controle de saída, lucratividade. Pensa em lucratividade da forma mais simples possível. Se então você controla suas receitas, todas as receitas, você controla todas as suas receitas, receita de projeto, receita de RT, receita do que for. Você tem um controle, uma planilha financeira que você controla, um aplicativo que você controla. Porque se você não controla, você não sabe nem se dizer se você tem crescimento ou não ao longo dos meses. Você tem metas financeiras? Ou simplesmente as coisas vão andando e você fala lá no final, esse mês não deu. Cara, tem que ter meta financeira. Se você não tem metas financeiras, se você não tem controle de receita, como que você vai, pelo amor de Deus, pensar em crescer? Se você não tem nem métricas básicas. Métricas básicas. Eu não estou falando aqui, gente, de ter uma Cacau Show, de ter uma Petrobras, de ter uma... Não estou falando, eu estou falando de qualquer ser humano que se preste a empreender, o mínimo que seja, tem que ter. Nem que seja uma caderneta com papel de pão. Tem que ter, pelo menos,
o registro do quanto fatura. Ah, beleza, não, então eu faço isso. Mas você faz isso e você tem controle das suas despesas. Despesas, você tem controle claro das suas despesas. Sabe por que eu estou falando isso? Recentemente, entrou uma pessoa na minha mentoria aqui e aí eu fui fazer esse controle com ela, né? Pedi que ela fizesse o controle. E a gente pegou o exemplo de um projeto. E ela fez assim, pô, fechei um projeto de X. E o projeto fica a exatamente 90 quilômetros de onde ela está. Ou seja, só para você situar, eu estou em Salvador, o projeto fica na linha verde, eu sei porque fica próximo lá de onde eu fico também. 90 a 100 quilômetros. E aí eu perguntei assim, tá, mas me conta uma coisa, quantas vezes você vai nesse projeto? Ah, eu vou uma vez por semana, 2 vezes por semana. Ela estimou lá quantas vezes ela ia. Não estimou, desculpa. Eu fiz com que ela observasse os 3 últimos meses, quantas vezes ela tinha ido na obra. E acredita que ela tinha ido na obra, sei lá, pelo menos umas 10 vezes no último mês. Sei lá, umas 10 vezes no último mês. Acho que foi isso. Gente, 10 vezes no último mês, só de combustível para ir para lá, ela gasta R$100. Só de combustível. Ela gasta R$100. Segunda coisa, ela gasta pelo menos um turno de trabalho. Então soma R$100 mais um turno de trabalho, pelo menos 4 horas. Você vai botar aí uma média de hora de R$250. Estamos falando de que? De 200, R$250. Estamos falando de mais R$1.000. Vamos colocar pedágio, vamos colocar desgaste do carro, vamos colocar o custo de oportunidade dela estar usando esse tempo para vender outros trabalhos. Ou seja, quando eu mostrei para ela que, na verdade, ela estava tendo prejuízo com aquele projeto, ela não acreditou. E a maioria de vocês pode estar tendo prejuízo porque vocês não sabem controlar custos. E eu não tô pedindo para você usar a fórmula de Bhaskara, não sei nem se, só estudei isso na escola, tá, gente? Nem sei mais o que é. Tô pedindo que você use papelzinho e caneta, ou um aplicativo, ou uma planilha. Mas você vai me dizer que não tem tempo, sabe por que você não tem tempo? Porque você tá lá com o machado cego, tentando fazer a coisa dar certo. Então, para sobre isso. Para e pensa sobre isso. Então, quando você... E o fator mais importante agora, fica aí. Se você ficou aí, fica aí, porque agora é o mais importante. Porque você provavelmente está roubando o seu negócio. Olha que palavra pesada, né? Eu tenho um negócio, eu trabalhei, eu tô roubando. Me explica essa história, Litelton. Sim. Por quê? Porque o dinheiro que você fatura ao longo do mês, ele não é seu pessoa física. Ele é seu pessoa jurídica. Litelton, para tudo, deixa eu entender. Sim, se você faturou esse mês R$50.000, esse R$50.000 não é meu, Litelton. Esse R$50.000 é da minha empresa. Esse R$50.000 é da minha empresa. E a minha empresa tem os custos dela, e eu sou um funcionário dessa empresa e por isso eu devo ter um salário. Se o meu salário é dos 50, R$10.000, nada me dá o direito de eu ir lá e tirar mais dinheiro da empresa. Olha que complexo que é. Mas ao mesmo tempo é simples. O dinheiro é da empresa, a empresa tem que me pagar um salário que a gente chama tecnicamente de prolabore. Eu vou desafiar aqui qualquer um de vocês. Quem tem prolabore? Eu vou dizer que 50% de quem está vindo aqui ao vivo agora não tem. 50% talvez tenha sido muito bom. Não tem prolabore. Os que dizem que tem, não fazem da forma correta. Usam o dinheiro da empresa. E aí o que é que acontece? Você mistura a conta completa, né? Eu vou pagar a gasolina, eu vou pagar o pedágio para visitar o projeto, mas eu vou pagar o supermercado, vou pagar a escola da minha filha, vou pagar o sapato pipitui que eu não posso deixar de comprar, aquela bolsa maravilhosa, aquele equipamento. E aí você, quando olha, realmente não sobra dinheiro. E o pior, você não faz um fundo de reserva. Porque quando você tem um fundo de reserva, ele te dá tranquilidade para você não negociar na escassez.
para você não ficar desesperado, para você poder tirar um mês de férias, se você quiser tirar um mês de férias, tá? Para você fazer aquela viagem. Então, muito cuidado com esses 5 pontos. Então, eu vou recapitular os 5 pontos para a gente matar nosso cafezinho de hoje, mas antes, deixa eu tomar aqui mais um golinho. Então, vamos lá. Falamos hoje de a síndrome do trabalho, trabalho, trabalho e nunca vejo dinheiro na conta. Nunca sobra dinheiro. O que é que eu trouxe aqui? 5 hipóteses para você avaliar qual que está mais te provocando essa situação. Primeira coisa, tá vibrando numa energia de escassez, numa energia de não prosperidade. Extremamente complexo isso, tá? Segunda coisa, você tá muito mais dando machadada com machado cego sem estar afiando o machado. O que é afiar machado? Se você não consegue tirar 1 hora por dia para cuidar do que traz dinheiro para sua empresa, não vai funcionar, tá? Terceira coisa, precificando errado. Falamos de várias coisas, inclusive a última live da semana passada, o café da semana passada foi sobre precificação. A quarta coisa é querer fazer tudo sozinho. Não delegar, não construir, não formar uma equipe forte. E a quinta coisa é não fazer uma gestão financeira adequada. Então, gente, no café de hoje foram esses pontos que nós trouxemos. Se você se enxergou em alguns desses pontos e você está afim de mudar um pouco essa realidade, eu sempre aqui no final do encontro, minha missão de vida, tá? Minha missão de vida é ajudar as pessoas a prosperarem. Então, quando vocês veem lá nos outros posts meus, a pessoa segurando uma placa, a pessoa fazendo um podcast comigo, dando o seu depoimento de como saiu de X e chegou a tanto, meu trabalho, minha missão de vida é ajudar as pessoas a prosperarem. Se você sente que você merece prosperar, ama o que você faz, de repente você pode me chamar lá no direct, a gente trocar mais algumas ideias para saber o que está travando você. Então, quero desejar um bom fim de semana e até o nosso próximo café. Valeu? Forte abraço e até mais.